Se tu tem pouco dinheiro para investir, mas quer ganhar uma renda passiva, senta aí, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores fundos imobiliários que custam menos que R$ 10 para tu já começar 2025 recebendo dividendo. E ó, eu não só vou te mostrar quais são esses fundos, como também vou te ensinar aqui na prática o passo a passo para que você mesmo, sozinho, também consiga encontrar os melhores fundos para montar uma carteira bem estruturada e diversificada. Porque só para tu ter uma noção, atualmente nós rompemos a barreira dos 500 fundos imobiliários na bolsa. Então, para quem está começando, fica aquela dúvida, né? Poxa, como é que eu filtro? Como é que eu seleciono? Como é que eu peço os melhores fundos para montar a minha carteira? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vou te ensinar, não só vou te dar a vara, né? Como vou te ensinar a pescar os melhores fundos da bolsa. E, inclusive, vou te dar um conselho de amiga, tá? Se tu realmente quer se bancar com os investimentos e colocar o dinheiro para trabalhar ao teu favor, já se inscreve aqui no canal, porque o que eu vou te ensinar nesse vídeo é conteúdo de mentoria paga e que as pessoas costumam cobrar bastante dinheiro. Mas melhor do que ficar só prometendo, vamos começar aqui a brincadeira, porque, como diz o poeta Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, digita aí no Google o site fundamentos.com.br. Aqui nessa tela, do lado direito, você pode buscar por uma ação ou um fundo imobiliário específico, porém, nós vamos clicar aqui apenas em FIIs e aqui embaixo você vai desmarcar essa opção e clicar em buscar, porque assim a gente vai conseguir aqui, ó, encontrar todos os fundos imobiliários que tem na bolsa. Porque, como eu te falei, o que eu quero aqui é te ensinar a pescar. Vamos literalmente filtrar os melhores fundos imobiliários dentre todas essas opções disponíveis para montar a nossa carteira. Então aqui, ó, eu vou simplesmente selecionar toda essa galera aqui, todos esses fundos imobiliários. Demora um pouquinho porque, como eu te falei, né, já são mais de 500, é bastante coisa, mas segura o mouse, copia tudo. E o próximo passo é abrir aí uma planilha de Excel, já estou aqui com a planilha aberta, e simplesmente colar todos esses dados. Aperta só uma vez, tá? E espera um pouquinho, demora mesmo porque são muitas informações. Beleza, agora sim a gente consegue filtrar esses dados e trabalhar de uma forma melhor, mas antes eu vou só aqui, ó, pintar todo mundo, vou alinhar e aumentar essa fonte, né, para que vocês consigam aí visualizar com um pouco mais de clareza. Agora eu vou excluir essa primeira linha e vou aplicar aqui um filtro, que é para a gente conseguir aí manejar essas informações. Então, apliquei o filtro aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, selecionar aqui a cotação da maior para menor. Na verdade, vou fazer até o contrário, vou fazer da menor para maior e aí sim a gente vai começar aqui a descartar todos os fundos que não são de base 10, porque o objetivo do vídeo é te mostrar aqui os melhores fundos imobiliários que custam na base de uns R$ 10. E aproveitando aqui para já te trazer essa diferença sobre os fundos imobiliários de base 100 e os fundos imobiliários de base 10. Basicamente, lá atrás, a maioria dos fundos imobiliários eram negociados, na verdade, na base de 1.000, ou seja, tu precisaria desembolsar pelo menos ali uns R$ 1.000 para comprar uma única cotinha. Mas ainda bem que, graças a Deus, o mercado foi cada vez mais ganhando mais liquidez e houve ali o desdobramento das cotas de base 1.000 para cotas de base 100. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma cota de base 1.000 e foi desdobrada para 10, agora aquela pessoa tem 10 cotas de base 100, cada uma custando R$ 100, o que totaliza ali os mesmos R$ 1.000. E a base 100 já trouxe bastante liquidez para o mercado, porém, eles foram um passo a mais e decidiram ali desdobrar novamente, trazendo as cotas de base 100 para a cota de base 10. E a cota de base 10, como tu já deve imaginar, foi um sucesso no mercado, que aceitou muito bem, óbvio, né? Isso aqui traz muito mais liquidez para o fundo e também acessibilidade para as pessoas que querem começar a receber uma renda mensal. Então, os fundos de base 100 ainda são maioria, porém, os fundos de base 10 vêm ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, eu acredito fortemente que o mercado vai começar a caminhar realmente para dar essa acessibilidade nas cotas. Muita gente, inclusive, a galera especialista de mercado, chega a projetar que os fundos imobiliários vão acabar em algum momento sendo negociados por frações, assim como acontece também com as ações. O que, caso aconteça, vai ser ótimo porque realmente vai trazer muita liquidez e acessibilidade para o mercado. Então, dito isto, vamos voltar aqui para a planilha para a gente começar a filtrar pela cotação. Só voltando antes, filtrando do maior para o menor, perceba que ainda existem alguns fundos de base 1.000
e aqui embaixo, se a gente desce, a gente chega finalmente, né, aos fundos de base 100. Mas a ideia aqui é filtrar apenas pelos fundos de base 10, então vamos selecionar aqui do menor para o maior, e vou excluir fora aqui toda essa galera aqui embaixo. Vamos excluir a partir daqui. Todo mundo que estiver custando acima de R$15, nós vamos excluir. Só vir aqui, clicar no botão direito. E agora sim, já temos aqui os fundos para a gente conseguir trabalhar. Agora vamos limpar aqui algumas colunas para a gente começar a aplicar o filtro. Vou começar excluindo essa aqui do yield, porque o que a gente quer é esse aqui, o dividend yield. Valor de mercado é interessante a gente deixar. Liquidez também eu vou manter. Quantidade de imóveis, então, caso seja um fundo de tijolo, também vou manter isso aqui. Preço do metro quadrado não precisa. Aluguel por metro quadrado e cap rate também não, vou excluir. E vou excluir essa última aqui também. Então, ficamos aqui apenas com as colunas essenciais para a gente fazer pelo menos esse filtro inicial. E o filtro que eu vou aplicar aqui com vocês é um filtro iniciante, basicamente como se fosse um checklist anti-erro. Óbvio, não significa que os fundos imobiliários que ficarem de fora do nosso checklist, do nosso filtro aqui, são fundos ruins. Na verdade, não necessariamente. Porém, esse filtro aqui vai garantir com que você evite de errar. Então, vou até colocar aqui uma linha em cima e colocar os parâmetros que vamos utilizar para aplicar esse filtro. Começando então pelo dividend yield, vamos procurar aqui um dividend yield entre 7 a 14%, já está excelente, dentro de um parâmetro aqui de segurança. PVP, vamos pegar um desvio de 15%, então vou jogar aqui 0,85 até 1,15, esse é o PVP que vamos olhar. Valor de mercado, para fundos mais de segurança, eu gosto de trabalhar com valor de mercado acima de 1 bi. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, porque fundos de base 10 são um pouco mais limitados. Liquidez, eu gosto acima de 1 milhão. Vamos ver se a gente também vai conseguir. E quantidade de imóveis, né? Pelo menos ali 5. Vamos colocar aqui então o mínimo 5. Vou destacar aqui essa parte de cima para que fique visualmente mais interessante aí na hora de você também for acompanhar aqui e fazer a análise. Beleza, bora começar aqui. Vou pegar então o PVP, classificar do maior para o menor, e a gente vai tirar todo mundo que estiver fora dessa margem, desse parâmetro. Quem estiver acima de 1,15, a gente vai tirar fora. Então, vou clicar aqui e simplesmente excluir. E aqui embaixo, todo mundo que estiver abaixo de 0,85, nós vamos tirar também. Poderia ser 0,8, 0,90, sim, mas como eu te falei, né? Esse checklist aqui é apenas para tentar garantir ou minimizar as suas chances de errar. Não significa que fundos que estejam fora desse parâmetro aqui sejam fundos ruins, não necessariamente. Mas enfim, vou clicar aqui em excluir. A gente já conseguiu limpar bastante coisa. Vamos agora para valor de mercado. Vou classificar do maior para o menor e vamos ver aqui se a gente consegue pelo menos 1 bi. Bom, se a gente classificar apenas os que possuem valor de mercado acima de R$1 bilhão, a gente vai restringir bastante aqui a nossa lista, vai ficar apenas pouquíssimos fundos. Então, vou considerar aqui um pouco mais. Fundos que tenham pelo menos R$500 milhão. Aí a gente já considera aqui na nossa lista. Então, todo mundo que tiver abaixo disso, vou clicar aqui em excluir e a gente já chegou aqui a uma quantidade bem interessante, né? Conseguimos reduzir bastante. Estamos aqui agora com apenas 12 fundos. Mas vamos continuar, classificar aqui a liquidez da maior para menor e vamos tirar aqui todo mundo que tenha liquidez abaixo de R$1 milhão, e nesse caso aqui é apenas um fundo imobiliário que é o GALG 11. O GALG 11, na verdade, ele sofreu ali uma alteração, né? Ele agora se chama GARI 11, mas as informações já estão aqui em cima, então eu vou deletar aqui o GALG 11 porque a gente já tem ali o GARI 11. Beleza, aplicamos aí os três principais filtros, PVP, valor de mercado e liquidez, e perceba que o último filtro que nós vamos olhar a partir de agora é justamente o dividend yield. Então, se você até então fazia sua análise de fundo imobiliário, escolhia os seus fundos apenas olhando cegamente para o dividend yield, saiba que você estava fazendo escolhas extremamente arriscadas e basicamente sem nenhum fundamento. Então, o que a gente vai fazer aqui é filtrar do maior para o menor e tentar encontrar uma galera que esteja dentro dessa margem, acima de 7 pelo menos, porque abaixo disso, aí a gente fica na renda fixa, e no máximo 14, que é para a gente não envolver aqui nenhum fundo muito arriscado. Então, vou tirar esses dois primeiros fundos, porque ultrapassam ali o nosso teto, e vou tirar esse último aqui, que também talvez esteja até desatualizado aqui, esse dividend yield, mas enfim, vamos considerar aqui 1% mesmo e acabei tirando. Bom, agora a gente chegou aqui a uma quantidade mais interessante, né, de fundos imobiliários, todos custando na base de uns R$10.
Aqui você pode ver o valor que cada um desse fundo custa e chegamos aqui a um total de 8 fundos imobiliários. Poderíamos ainda trabalhar esse próximo indicador, que é a quantidade de ativos, sim, porém para não acabar te confundindo aí, porque aqui tem alguns fundos que possuem abaixo de 3 imóveis, mas são fundos de papéis, então não se classificaria na regra, mas para não acabar te confundindo, eu vou inclusive até excluir aqui essa coluna e vamos nos concentrar realmente apenas nessas 4 primeiras. Beleza, então temos aqui 8 fundos imobiliários que tranquilamente poderíamos aprofundar a nossa análise para talvez colocar dentro da carteira, dependendo da estratégia. Porém, como você pode observar nessa segunda coluna, a maioria dos fundos imobiliários acabam sendo fundos de papéis. Então, a gente infelizmente iria acabar ficando um pouco limitado na montagem dessa carteira, mas vamos avançar aqui e começar a pontuar esses fundos imobiliários. Vamos enxugar ainda mais essa carteira, começando aqui pelo Dividend Yield. Dividend Yield, o que é que a gente quer? Quanto maior, melhor, obviamente, dentro dos parâmetros. E aqui eu vou pegar apenas o top 3. Então eu vou destacar o top 3 de cada um desses fundos. Coloquei aqui um verde bem forte, mas bora trocar, ficou muito escuro. Vou colocar esse verde um pouquinho mais claro. E vamos aqui fazer agora o PVP. O PVP, o que é que a gente quer? Pagar barato, óbvio. Então, quanto menor nesse caso, melhor, é o inverso do Dividend Yield. Sinalizei aqui os 3 mais bem posicionados. Valor de mercado, a mesma coisa, vamos selecionar aqui o top 3, só que nesse caso vamos pegar os 3 maiores, assim também como a liquidez diária. Vou selecionar do maior para o menor e vou destacar aqui as 3 melhores posicionadas. Beleza, agora então a gente pode pontuar quantos verdinhos cada um dos fundos receberam. Então o primeiro fundo aqui recebeu 2 pontos, o primeiro recebeu 1, o terceiro recebeu 2, aqui 2, aqui 2, aqui 1, 1 e 1. Confiram aí se realmente está tudo certo, mas a gente chegou aqui, né, aos 3 fundos mais bem posicionados, que seriam esses 3 fundos aqui. Então a gente vai destacar, e também o primeiro e também mais conhecido, né, o MXRF11. Mas enfim, nós poderíamos tranquilamente concentrar a nossa análise, a nossa busca nesses 4 fundos que identificamos, porém perceba um problema que inevitavelmente a gente iria acabar esbarrando na hora de montar essa carteira, é que os 4 fundos imobiliários melhores bem posicionados que encontramos são todos fundos imobiliários de papel. Então, uma primeira conclusão que já dá para a gente tirar daqui é que focar apenas em fundos de base 10, inevitavelmente você vai ficar com a carteira um pouco limitada. O que seria interessante aqui é ter outros segmentos não apenas de papel, como por exemplo, logística, shopping, laje, mas se a gente olhar apenas para fundo de base 10, infelizmente realmente a carteira vai ficar um pouco limitada. Mas enfim, chegamos aí, conseguimos identificar os 4 melhores fundos imobiliários de acordo com a nossa análise, e o próximo passo seria analisar cada um desses ativos. Tu pode digitar aí no site do Investidor 10 o ticker de cada um desses fundos. Então a gente pode pegar aqui, vou dar um exemplo, MXRF11, digita aí no site do Investidor 10 e aqui você vai conseguir analisar cada um dos indicadores com mais precisão, com mais eficiência. E obviamente isso aqui é apenas uma primeira etapa da análise. Tu precisaria também descer aqui até o final, clicar em comunicados do fundo e abrir o relatório gerencial. Essa seria a segunda etapa para você conseguir realmente confirmar ali, né, se esse realmente é um bom fundo imobiliário para compor a tua carteira ou para alocar ali dentro da tua estratégia. Enfim, aqui é realmente conteúdo denso, de qualidade, profundo, para que você não fique seguindo diquinha e depois acabe ali quebrando a cara lá na frente. Aqui é para você realmente aprender como é que se faz. E para que esse vídeo fique ainda mais completo, vou finalizar aqui te mostrando como você pode começar a receber uma renda mensal de 100, 200, 300, 500 reais por mês. Através desses fundos imobiliários que acabamos de filtrar, vou te mostrar como que você consegue receber uma renda mensal e quanto tu precisaria investir para receber essa renda. Mas antes de te mostrar aqui, se você quer realmente aprender de fato a filtrar, analisar, ler RI e outra, escolher os melhores fundos imobiliários, não pelo valor, tá? Mas porque ele é bom. Você tem que escolher o fundo porque ele é bom e não porque ele custa 10 ou 100 reais. Se tu quer aprender tudo isso e também a montar tua carteira de investimentos completo com
a minha ajuda, para eu caminhar junto contigo, pegar na tua mão e a gente montar aí sua carteira de investimentos, clica aqui embaixo para participar da minha mentoria financeira individual, onde eu vou te ajudar. Mas agora, bora lá. Separei aqui 3 fundos imobiliários daquele filtro que acabamos de fazer. Selecionei aqui 3, GARI11, MXRF e VGHF, cada um com seu dividendo mensal. Aqui também tem o valor da cota e já coloquei aqui logo de cara, ó, a quantidade de cotas que você precisaria adquirir para receber uma renda mensal de mais ou menos R$100 em cada um desses fundos. Como eu coloquei aqui 3 fundos, a renda mensal seria de R$100, mas tem espaço ainda para mais 2 fundos. Inclusive, é o que eu recomendo que você, se estiver começando a investir agora, faça. Escolha 5 fundos, pode ser ali 3 de tijolo, 2 de papel, ou também pode ser o inverso, como está aqui, 3 de papel e 2 de tijolo, e vai montando o seu plano para recebimento de renda mensal. Nesse caso aqui, ó, com essa quantidade de cotas, você iria receber mais ou menos R$100 de GARI11, mais ou menos 100 de MXRF e mais ou menos 100 de VGHF, totalizando aí R$300 no mês. E aqui do lado tem o valor que você precisaria investir para adquirir essa quantidade de cotas. Perceba que dependendo, né, do dividend yield, esse valor pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas vai girar aqui algo muito próximo entre 8 a 9 mil reais. E eu sei que esse valor pode até assustar um pouco, é uma quantia elevada, mas isso aqui é para tu ir construindo aos poucos. Não precisa comprar tudo numa lapada só. Você pode, e na verdade deve, ir fracionando esse valor e ir acumulando essas cotas mês após mês. Inclusive, simulei até um outro cenário aqui, ó. Caso você queira receber apenas os primeiros R$100 desses 3 fundos imobiliários, essa seria a quantidade de cotas que você precisaria acumular. Próximo de 370 do GARI e VGHF e 335 do MXRF11. Cada fundo iria te pagar mais ou menos aí R$33, totalizando R$100 de dividendo mensal caindo na tua conta, um dinheiro limpo, livre de imposto e que cai independente do teu trabalho. Mas agora, se tu já passou desse momento de receber os primeiros 100, 200 ou R$300 de dividendos e quer dar o próximo passo, quer ir além e receber, sei lá, R$1.000 de rendimento mensal, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu detalhei o meu plano e mostrei os meus fundos imobiliários que vão me ajudar a atingir essa meta de R$1.000 caindo na minha conta todos os meses. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e te vejo nesse vídeo aqui.